2 Samuel, capítulo 12, do 1 ao 15. Nós vamos continuar esta noite e fechar a série Família. E hoje vamos ministrar sobre a repreensão do profeta Natã ao rei Davi. Nós vamos aprender lições preciosas com a experiência do rei Davi, com a experiência desse homem de Deus, com relação então às suas práticas, à sua vivência e como Deus então tratou Davi, como Deus então usou o profeta para falar a Davi o que precisava ser mudado na vida dele. 2 Samuel 12, de 1 a 15. Palavra do Senhor em 2 Samuel 12, de 1 a 15. Nós vamos estar meditando, tirando lições preciosas, e eu creio que Deus vai estar falando ao seu coração através desta palavra. Para você que quer anotar, 2 Samuel 12, de 1 a 15, diz a palavra do Senhor a nós. Diz assim: o Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha, que ele havia comprado. Ele cuidou dela, e ela cresceu na sua casa, junto com os filhos dele. Ele a alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo, e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Versículo 4. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o hóspede. Então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. 6. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel. Então Natã disse a Davi, versículo 7, esse homem é você, e é isto o que diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tornei você rei de Israel, e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E, se isso não bastasse, eu lhe daria 2 vezes mais. 9. Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias, o heteu, fosse morto na batalha. Deixou que os amonitas o matassem, e então ficou com a esposa dele. Portanto, porque me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. 11. E também afirmo que farei uma pessoa de sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia. 12. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para que todo o povo de Israel, para todo o povo de Israel ver. Então Davi disse: eu pequei contra Deus, o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas porque, fazendo isso,
você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. Aí Natan foi para casa, palavra do Senhor. Deus fala ao nosso coração, fala ao coração de cada um daqueles que estão a ouvir esta palavra. Deus, esconde-me atrás da cruz do Calvário e fala de uma forma poderosa a cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, eu confesso que esta palavra eu venho a meditar há mais de uma semana. Eu confesso que por várias vezes eu me dirigia a esse texto e o Senhor falava no meu coração. Queridos, eu quero refletir com vocês aquilo que Deus inquietou o meu coração. Ah, pastor, é possível um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, alguém que Deus amava, alguém que tinha um relacionamento com Deus, praticar um ato tão terrível? É possível alguém que conhece ao Senhor desobedecer o pastor? É possível que alguém que seja fervoroso, que tenha compromisso com Deus, eu não estou falando de incrédulo, eu não estou falando de algum zombador de Deus, eu não estou falando de alguém que não conhece o Senhor, eu estou falando de alguém que conhece o Senhor, que tem experiência com Deus. É possível essa pessoa desobedecer, pastor? É possível essa pessoa ferir o coração de Deus? Porque quando o profeta diz que você agiu com desprezo para com Deus e os seus mandamentos, ele está dizendo, você sangrou o coração de Deus. Mesmo Deus tendo feito tudo por você. Até o profeta chegar aí, antes ele falou o seguinte, olha, Deus manda dizer que tirou você, deu livramento de morte diante de Saul, que Deus colocou você para ser rei em Israel, que Deus então te deu o reino de Israel norte e sul, ou seja, Israel e Judá, tudo em suas mãos, que ele entregou as mulheres de Saul em tuas mãos, não apenas o reino, ou seja, Deus te honrou com riquezas, com todas as coisas, e agora quando você é grande, o que você faz com tudo que Deus fez? Você simplesmente zomba de Deus e vai lá e possui a mulher de um homem que só tinha aquela mulher. E depois você planeja, arquiteta, e então mata esse homem de uma forma indireta, coloca ele na frente de batalha, num lugar que ele deveria morrer, que ele iria morrer, e você sabia disso, e assim orientou. Perceba que quando o profeta conta isso, mas antes de contar tudo isso, o profeta conta uma história para Davi. E aí eu quero destacar aqui, e quando ele conta a história, Davi ficou irado, indignado. Nós temos um senso de justiça. Ainda que o nosso senso de justiça seja corrompido pelo pecado. Davi então reconhece que aquela prática era errada. E ele não estava errado na avaliação dele. Mas ele ficou furioso. Davi disse que a pessoa que tinha cometido, quando o profeta conta a história, dizendo, olha, havia dois homens em uma cidade, um rico e um pobre. Moravam na mesma cidade. O rico tinha muito gado e muitas ovelhas. O pobre só tinha uma ovelha. E essa ovelha ele tratava com todo mimo, com todo amor, com todo cuidado. Era a única que ele tinha. Chegou então um viajante na casa do homem rico. Aquele homem, tendo gado à vontade, muitas ovelhas, ao invés de pegar uma criação dele, ele pega a única ovelha daquele pobre homem, mata, prepara uma refeição e dá para o hóspede, para o visitante. O que fazer com esse homem? Aí Davi se enche então de razão, e nós não somos muito diferentes disso, e diz, olha, esse homem deve morrer. Esse homem deve morrer. Ou no mínimo ele deve pagar 4 vezes mais o que ele fez, porque o que ele fez é cruel, é terrível, é inaceitável. Davi então ele coloca ali toda a sua compreensão do que é justiça. Mas pasmem, o profeta disse, esse homem é você, Davi. Esse homem és tu, Davi. E nesse momento ele diz, olha, você desprezou os mandamentos do Senhor. Aqui eu quero destacar algumas coisas. O profeta Natan repreende Davi. A primeira coisa, do versículo 1 até o versículo 4, eu quero destacar como introdução. O profeta conta a história, e nessa história Davi só escuta e interpreta, e ele vê a atitude do homem rico diante do homem pobre, e ele diz que aquele homem deveria morrer, ou no mínimo aquele homem deveria pagar 4 vezes mais. Até aí estava só uma história. Mas no momento que o profeta diz, essa história que eu estou contando, não é uma história de outra cidade, de outra família, de outro país, essa história é da tua casa, essa história se refere a você. Ou seja, você se esqueceu dos mandamentos do Senhor. Vivemos um momento, queridos, que nós somos tentados
a viver uma fé barata, fácil. Vivemos um momento onde somos tentados a ser apenas frequentantes de templos e de grandes celebrações. Vivemos um momento que somos tentados a ter um compromisso com Deus superficial, apenas Deus deve servir ao meu interesse, às minhas bênçãos. Uma relação apenas de benefício parcial para o meu lado. Davi até então ele era servo amigo de Deus, honrando o Senhor, mas nesse momento, Davi, como a história diz anteriormente, ele tinha ficado no palácio, ele subiu no terraço, ele viu aquela mulher tomando banho, Batseba, ele desejou aquela mulher, ele se apaixonou pelo que ele viu, e ele então envia mensageiros para então trazer informações sobre a mulher, e mesmo sabendo que a mulher era casada, Davi não se contentou. Davi então se sentiu apaixonado, ele desejou ardentemente, tão intensamente, que ele não calculou as consequências, ele não quis saber o que poderia acontecer depois, ele simplesmente avançou na direção daquela mulher. O coração humano ele é corrupto. Jeremias diz que o coração humano é corrupto, quem o conhecerá? Então, se a gente se deixar levar pelo nosso coração, se a gente se deixar levar pelos nossos sentidos, por aquilo que nós vemos, por aquilo que nós escutamos, se a gente não pedir ao Senhor discernimento, pedir ao Senhor que puxe o freio de mão, pedir ao Senhor que coloque um cabresto em nós, domine a nossa língua, domine os nossos instintos, as nossas vontades. É por isso que o apóstolo Paulo fala, e poucas pessoas recitam isso com completa compreensão. Paulo diz: eu esmurro meu corpo. O que é isso? Você já imaginou alguém batendo em si mesmo? Ele diz: eu esmurro meu corpo, em outras palavras, para honrar a Cristo. Ele está dizendo o seguinte, ele não é masoquista. Ele está dizendo: eu luto contra a minha própria vontade. Eu luto contra a minha própria carne. Porque é muito mais fácil seguir um evangelho barato. É muito mais fácil, querido, sinceramente, você ouvir só palavras de prosperidade e de bênção. É muito mais fácil, mas isso não gera discípulo de Jesus. Para onde estamos indo como igreja de Cristo? Isso gera uma relação comercial lucrativa com Deus. Uma relação que fica limitada ao bispo, ao apóstolo, ao profeta, ao pastor, o nome que você quiser dar, que por aí dá fora. Simplesmente aquele que vai colocar o óleo na cabeça, que vai orar, que vai estabelecer uma campanha e que você vai pagar um valor para receber alguma coisa, mas que não há compromisso com Jesus plantou o discipulado e não tem compromisso depois que sai pelo portão. Mas é impressionante como o shopping, como então os mega lugares andam cheios. Mas Jesus ele não andou com multidões, a não ser as multidões que queriam as bênçãos, porque ouviam que Jesus curava, ouviram que Jesus alimentou a multidão, ouviram que Jesus caminhou sobre as águas, ouviram que Jesus tinha uma palavra de autoridade e que ele tinha poder, expulsava demônios. Iam curiosos, invejosos, iam ali sedentos, mas iam muitos também aproveitadores que queriam tirar vantagem de alguma forma. O evangelho do Senhor, ele tem sido pregado. Mas a Bíblia fala então sobre o esfriado amor. Davi era um homem que havia conhecimento da palavra, mas naquele momento ele deu lugar à carne. Ele deu lugar ao desejo, à vontade, ao instinto humano. Todo ser humano ele tem um instinto. E ali como o homem ele dá vazão ao instinto. E ele não domina esse desejo dele. E ele não mede esforços para alcançar o seu desejo e realizar aquela vontade que brotou da carne. E ele vai até as últimas consequências. E além de possuir a mulher, ele ainda mata o marido da mulher e traz a mulher para dentro do palácio. E parecia que ia ficar tudo certo. Mas Deus não perde o controle da história. Com certeza que o atalho é algo aparentemente gratificante. É esperteza na nossa cultura. O atalho é o caminho mais fácil para você chegar em algum lugar. O caminho justo, o caminho correto, ele é árduo. Ele é espinhoso. Ele é cheio de pedras, é difícil para você conseguir chegar de forma íntegra e honesta às coisas. Não é fácil, tem que suar muito. Muitas portas na cara você vai receber. Não é fácil. Davi, ele sabia o que era caminhar com Deus, mas nesse momento Davi não ouve a palavra de Deus, ele não ouve o Espírito Santo de Deus, mas ele ouve simplesmente o desejo da carne. O que os olhos viram, a Bíblia diz que Batseba era uma mulher muito bonita, muito formosa, e ele então desejou com os olhos, desejou com a carne, e ele procurou possuí-la. Davi simplesmente deixou Deus de lado, e ele seguiu para realizar o seu desejo. Então a primeira coisa que aprendemos aqui de 1 a 4 é a introdução.
Mas de 5 a 7, nós aprendemos aqui o seguinte. Quando Davi fica furioso e declara a sua justiça, o entendimento que ele tinha de justiça. Quando ele declara, aqui nós podemos perceber que o pecado cega. Ele não conseguia enxergar que ele estava naquele contexto. Quando a pessoa está dominada pelo pecado, ela consegue até apontar para o outro, mas geralmente não consegue enxergar que ela está praticando algo igual ou pior. Foi assim quando aqueles anciãos e aquele povo veio a Jesus trazendo a mulher adúltera, apontando para a mulher o erro que era público, que era de domínio público. O caso de Davi não foi público, foi particular. Depois se tornou público, mas é tanto que o profeta diz: olha, o seu foi em segredo, o seu foi assim, você mandou lá os funcionários, trouxe para o palácio, o negócio foi velado aqui dentro, mas o que eu vou fazer para mostrar que tem consequência, que quando chegar o momento, quando usarem as tuas mulheres, vai ser em público, à luz do dia, e todo mundo vai saber, a vergonha vai ser grande, porque todo mundo vai saber. Então perceba que Deus está dizendo assim: olha, não venha querer esconder as coisas, porque para mim nada fica oculto. Então perceba que hoje nós precisamos saber de que lado nós estamos, a serviço de quem nós estamos. O caminho da multidão sempre é mais fácil, o evangelho barato é mais fácil, você não precisa de compromisso. Não é novidade você encontrar várias pessoas que se dizem cristãs, não cabe a mim a você julgar, dizer assim: eu não quero compromisso, eu quero ir para um lugar que eu só vou escutar a palavra, o louvor, saio a hora que eu quiser, eu vou o dia que eu quiser, não tem pastor nem liderança no meu juízo me apertando a mente. Eu quero ir lá, recebo minhas bênçãos, enfim, vivo a minha vida e tchau. Nós passamos por um momento onde a relação cada vez mais distante, não só liderança com a igreja, mas igreja entre si. Se fala em comunhão, mas a Bíblia fala de um esfriamento, um distanciamento, que não é só por causa de uma pandemia, não. A pandemia apenas, ela evidencia. Mas a questão não está na pandemia, a questão está dentro de cada um de nós. Porque aquilo que nos une, e eu não tenho dúvida disso, é maior do que o que nos separa. Jesus é maior. Sendo assim, eu posso ficar um dia, 2 meses, 3 meses, o que for necessário diante de uma peste, de uma praga, de uma situação que a gente não tem controle, mas estamos ligados pelo sangue de Jesus. Aleluia, Deus. Porque a igreja foi perseguida lá no princípio, nem por causa disso eles abandonaram a fé. A Bíblia disse que eles perseveravam, e pelo contrário, a história registra que a igreja crescia assustadoramente, porque as pessoas não entendiam por que esse povo sendo perseguido continua pregando o evangelho, ainda que discretamente, mas continuavam firmes. E quando eram descobertos, não era discretamente, eles assumiam e não negavam a fé, ainda que fossem mortos, mas não abriam mão de Jesus Cristo. Então eu quero falar aqui o seguinte: o pecado cega. O pecado simplesmente envolve, seduz com uma paixão avassaladora, irracional. Aqui foi um ato que vai além da razão. Davi não quis nem saber o que Deus tinha feito por ele. Davi não queria nem saber nesse momento desse desejo louco dele, o que poderia causar na vida dele, como veio aqui a palavra do Senhor, na descendência dele. Ele quis possuir a mulher a qualquer custo. Então perceba o seguinte, que cada escolha nossa tem uma consequência. O pecado cega, o pecado ilude, engana, o pecado então escraviza. É o que nós vamos ver agora nesse momento. Então, no versículo 5 diz assim: então Davi ficou furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. 6. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel. 7. A parte A só. Então Natã disse a Davi: esse é você. Esse é você. Mas eu quero destacar o segundo ponto da pregação. Se o primeiro diz que o pecado cega, o segundo, o pecado escraviza e destrói. A parte B do versículo 7 até o 10 diz assim, e isto é o que diz o Senhor, olha o que o Senhor diz, o Deus de Israel: eu tornei você rei de Israel, e o salvei de Saul. Eu lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá, ou seja, do norte e do sul. E se isso não fosse bastante, eu lhe daria 2 vezes mais, Davi. Por que é que você desobedeceu aos meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias, o heteu, fosse morto. Aí ele diz: fosse morto. Então o que ele diz? Na batalha, deixou que os amonitas o matassem, e então ficou com a sua esposa.
Porque, aí disse, portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, sempre alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta. O que o Senhor está dizendo aqui? Olha, Davi, tudo que você fez eu vi, Davi. Você estava tão envolvido com a sua prática que você simplesmente deixou de lado tudo que você construiu comigo e eu com você. Olha, Davi, eu quero dizer uma coisa para você, que foi fácil para você como rei mandar um mensageiro, levantar a ficha dessa mulher, quem era essa mulher. Foi fácil você dar uma ordem e trazer a mulher para o palácio, levar para o seu quarto, para os seus aposentos, se deitar, ter relações com essa mulher. Depois que a mulher disse que está grávida um tempo depois, foi fácil para você planejar como ia transformar, resolver esse problema, sem assumir a responsabilidade, as consequências então do seu pecado. Você pensava então que Deus, você conseguiu se livrar dos homens aqui, mas você então se tornou refém do próprio pecado, escravo dele, porque você estava agindo como se você não fosse ter que prestar contas a Deus. Davi estava tão cativo, tão dominado pelo pecado, que ele continuou no pecado. Ele não apenas se deitou com a mulher, engravidou a mulher, ele não apenas fez isso, como ele arquitetou, matou o marido da mulher, ele trouxe a mulher para dentro do palácio, e ele estava vivendo como se tudo estivesse bem, ainda deu uma lição de moral, passou para o profeta a pose moral, como se ele estivesse ali de forma justa, e disse o que ia fazer com um homem que praticasse aquela coisa horrível de pegar a única ovelha de um pobre homem que só tinha uma, sendo que aquele homem rico tinha várias. Então ele diz, esse homem deve morrer ou pagar 4 vezes mais. Ele já disse o que é correto, só que ele não estava aplicando aquela verdade à sua própria vida. Queridos, nós ouvimos hoje, e aqui a gente tira para a nossa realidade hoje, a gente ouve muitas pregações de prosperidade e que tudo é demônio, que o mundo está no maligno, jaz no maligno, como diz a palavra, é inegável. Que há de fato, digamos assim, um domínio de Mamon, Deus do dinheiro, as pessoas se matam por causa disso, nós não podemos negar. Agora, o que nós não devemos aceitar como igreja é transformar o dinheiro o Senhor das nossas vidas. Pessoas correm de um lugar para outro para receber uma profecia de prosperidade, para receber uma suposta revelação de prosperidade, alguma coisa que vai trazer uma emoção, vai chorar de alívio, massagear do ego, algo grandioso para a sua vida. Muitas igrejas têm deixado de pregar o evangelho da cruz para pregar o evangelho da prosperidade. Igrejas que tinham uma caminhada nesse país e pelo mundo afora, têm transformado as pregações em campanhas e mais campanhas no rádio, na TV e nos seus templos. Mas pasme, essas igrejas estão bombando, como disse a geração. Não estou preocupado com o nome da igreja, mas eu estou falando que assim como Davi, que conhecia a palavra, e ele se perdeu no caminho porque ele ambicionou aquela mulher, desejou mais do que qualquer outra coisa possuir aquela mulher, muitos têm aberto mão do evangelho puro e simples para uma vida mais livre, uma graça barata, descompromissada com Cristo e compromissada com o Mamon, Deus desse século. Uma igreja mais leve, uma igreja mais da aparência do que uma igreja do Cristo, do amor genuíno, no sentido de fazer discípulo e dizer então qual a missão de Cristo nesse mundo, qual é a missão da igreja. Por último, além de Davi estar escravizado e ele então semear a destruição da família, nós vamos perceber o seguinte, a consequência aqui, o pecado destrói. Davi não apenas estava cego no primeiro momento, no segundo momento Davi estava escravizado pelo pecado, no terceiro momento o pecado trouxe destruição para a casa de Davi. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Do versículo 11 em diante diz assim, também eu afirmo que farei com que uma pessoa de sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e der a outro homem, e ele terá relações com elas em plena luz do dia. E aí segue até o versículo 15. Deus diz, olha, tu vais ver na tua descendência, na tua casa, uma vergonha maior do que tu fez esse homem passar. Ou seja, Deus está dizendo assim, você plantou algo terrível, você escolheu um caminho de morte,
Você escolheu o caminho da destruição. E a história da família de Davi foi terrível depois de sua morte. Só para ter uma ideia, que até Salomão assumir o trono, houve morte. Depois de Salomão, houve uma divisão, guerra entre irmãos, e foi dividido entre norte e sul. E eu vou parar por aqui e chamar a atenção o seguinte: o pecado ele cega, o pecado ele escraviza, o pecado destrói, o pecado engana. Porque à medida que a gente tem prazer e consegue o que nós queremos, parece que está tudo certo. Só que o pecado nos leva para longe de Deus. Seguir a Cristo implica o seguinte, aqui eu faço a conexão direta no que Jesus falou. Se você quer vir após mim, ele diz assim: negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui eu encerro a palavra de hoje, quando o profeta disse para Davi: Davi, você desprezou os mandamentos do Senhor. Ele está dizendo: Davi, você desobedeceu e você abriu mão de tudo que o Senhor determinou para a sua vida. Agora tu vai escolher o que você plantou. Mas o Senhor diz: o Senhor te perdoou, mas a tua descendência, na tua casa haverá desgraça. Portanto, hoje nós estamos aqui diante da palavra. Assim como José no passado, ele diz: olha, você escolha quem vocês vão servir. O caminho do atalho, ele é sempre o mais fácil. Mas vemos na história do povo de Deus, o próprio Deus, quando tirou o povo do Egito, a palavra diz que Deus tinha um caminho mais curto para levar o povo direto para a terra de Canaã. Mas Deus, sabendo o coração humano, Deus optou pelo caminho do deserto, o mar vermelho, o caminho mais distante para levar o povo, porque ele sabia que muitos iriam desistir, muitos iriam murmurar, muitos iriam fraquejar. Não importa o tamanho da pedra que você encontra no caminho, não importa o tamanho dos espinhos, vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena honrar o nome do Senhor. Negue a si mesmo, tome a sua cruz. No caso de Davi, arrependa-se, serve para nós também. Volta o teu coração, a tua vida ao Senhor. Importa obedecer, foi a palavra que o Senhor disse para Saul, do que sacrificar, serve para nós. Vamos colocar de pé e vamos orar ao Senhor nesse momento. Deus eterno, nós te louvamos por aquela palavra que o Senhor nos deu esta noite. Sabemos que o Senhor corrige e disciplina os filhos a quem ama. E o Senhor corrigiu o rei Davi e nos chama a correção hoje também, para não nos inclinar ao evangelho das facilidades, para não nos render a uma proposta, Pai, de uma igreja descompromissada com a volta de Cristo. Uma igreja que só pensa no aqui e agora, nos bens, nos prazeres, nas realizações pessoais. O Senhor nos convida, Pai, para uma vida de renúncia, para uma vida a serviço do reino, para que coloquemos, Pai, tudo que temos e somos a serviço do reino, a serviço da missão que o Senhor confiou à igreja, que é fazer discípulo. Assim, Pai, aplica o nosso coração esta palavra, para que nós não venhamos nos ensoberbecer, não venhamos, ó Pai, ser dominados pela vaidade, como Davi naquele momento foi, e nos esqueçamos do Senhor. Não, Deus, não permita que isso venha acontecer, mas aviva o nosso coração e a nossa mente o preço alto que foi pago na cruz por nós. Aviva o nosso coração e a mente que foi por amor que Cristo abriu mão da glória eterna e, assumindo a forma humana, se sujeitou à humilhação e foi fiel ao projeto de salvação até a morte, morte de cruz. Que possamos, Deus, resistir à timidez e não termos vergonha do Evangelho, mas falar de Jesus, dar testemunho e viver esse Evangelho. Crê, Senhor, porque é a fé que nos conecta contigo, para que outras pessoas possam te conhecer, possam ser libertas, possam ser, Senhor Deus, de fato restauradas, possam ter, ó Pai, a experiência do encontro pessoal com Jesus e de fato, ó Pai, serem salvas no nome de Jesus. Assim sendo, Senhor Deus, nos concede a graça de colher os frutos desta palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado.